Olá! Os protestos antirracistas se espalham pelo globo e colocam a desigualdade racial no centro da discussão. Com mais da metade da população negra, o Brasil acumula disparidades históricas que se escancaram com a pandemia de Covid-19. Aqui em Santa Catarina, onde mais de 15% da população se autodeclara negra, não é diferente. Uma outra Santa Catarina se revela longe dos estereótipos e anúncios publicitários. Sobre esse assunto, eu conversei com a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Joana Célia dos Passos, que é também militante do Movimento Negro de Santa Catarina e pesquisa educação e relações raciais. Catarinense de Itaiópolis, professora Joana tem graduação em Pedagogia, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, com estágio pós-doutoral em Sociologia Política pela mesma universidade. É docente no Departamento de Estudos Especializados em Educação do Centro de Ciências da Educação da UFSC e lidera o grupo Alteritas sobre diferença, arte e educação. Foi consultora da Unesco e do PNUD na formulação de políticas de educação de jovens e adultos. Também esteve à frente da Coordenação de Relações Étnico-Raciais na Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades da UFSC e integra o Fórum Estadual de Educação das Relações Étnico-Raciais. Nessa conversa, ela falou sobre os movimentos mundiais antirracistas e como eles se relacionam com Santa Catarina. Professora Joana também falou sobre a política de implantação de cotas na Universidade Federal de Santa Catarina em 2007, sobre como a discriminação racial se manifesta em Santa Catarina e a necessidade de uma educação antirracista. Foi quase uma hora de conversa que trouxe elementos, pontos necessários para pensar essa questão em nível local e regional. Professora, eu já iniciei a nossa gravação. Quero começar te agradecendo muitíssimo pelo aceite para essa conversa, que é muito importante nesse momento, especialmente. Então, eu inicio agradecendo a sua atenção e a sua gentileza dessa conversa em pleno domingo de manhã. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de trazer aqui toda esse clima, né, e essa atmosfera gerada mundialmente com as reações pós-morte de George Floyd nos Estados Unidos. A gente tem visto aí muitas pessoas questionando por que no Brasil nós não temos um nível de comoção assim tão forte, já que a gente sabe que a questão da letalidade das pessoas negras no Brasil, especialmente pela polícia, tem índices ainda maiores. Então, eu queria que a senhora começasse falando um pouquinho sobre isso, né? Se é que é possível fazer algum tipo de comparação entre o racismo lá e aqui. Bom, eu também agradeço a você pela oportunidade de estar falando nesse momento. Eu me mantive muito em silêncio, eu tenho me mantido em silêncio. É a minha primeira fala pública nesse período de quarentena. Então, primeiro dizer que Estados Unidos e Brasil têm histórias muito distintas, ainda que os dois tenham tido processos de escravidão fortemente, e também é preciso levar em conta o quanto que o segregacionismo nos Estados Unidos formal, né, vai contribuir também para outros tipos de enfrentamentos. Um outro elemento importante para trazer é toda a luta por direitos civis. Ela foi intensa e provocou processos educativos, não é? E de enfrentamentos a partir da luta armada, do enfrentamento mais, eu diria, eu não gosto de usar e não vou usar para qualificar isso como violento, e eu chamo os movimentos que têm ido para a rua de reações, né? São movimentos que reagem à violência do Estado. E nós, no Brasil, vivemos, veja,
situações distintas e, ao mesmo tempo, com similaridades. Por quê? Porque nós vamos ter todo um conjunto de revoltas que acontecem desde o período da escravidão, tá? Malês, por exemplo, que é uma grande referência para nós na história brasileira, e esses movimentos, eles vão sofrer uma repressão maior por parte do Estado, e outra coisa que é importante perceber é que os nossos racismos, embora matem nos dois países, os racismos, eles operam também de modos diversos, diferentes. O racismo vai se mostrando no Brasil, por exemplo, muito mais eficaz. Eu quero dizer, inclusive no modo como a gente se constrói para a luta antirracista. Aproveitando essa deixa, professora, eu já ouvi algumas pessoas, Elza Soares, Emicida, se referindo ao racismo no Brasil como o pior do mundo, até pelos nossos índices de desigualdade, né? De que forma a senhora observa, e também sendo catarinense, né, um estado que gosta de se projetar como um dos mais brancos do Brasil, de que forma a senhora enxerga tudo isso, né? De que tipo de relação dá para a gente se fazer olhando isso de Santa Catarina também? O nosso racismo, ele é perverso. Ele é perverso porque várias ideologias foram sendo construídas, o modo como ideologicamente ele foi sendo colocado na sociedade brasileira faz com que tanto negros como brancos sintam-se pertencentes numa relação daquilo que nós chamamos de democracia racial, o mito da democracia racial. Coloca nenhum negro, não há um bairro negro, não há formalmente, mas ideologicamente existem. Se nós formos conhecer os territórios, por exemplo, em Florianópolis, nós sabemos onde estão os territórios negros e como eles se diferenciam dos territórios brancos, no acesso aos bens públicos, no acesso aos direitos sociais, enfim, aos instrumentos da política pública, né? Então, o nosso racismo, eu diria que ele é muito perverso. Ele é tão perverso que ele é capaz de nos convencer de que ações afirmativas, por exemplo, não precisam, que os negros não precisam de ações afirmativas, né? Muitos de nós são convencidos disso, de que todos são iguais, de que nós temos... Imagina, você nunca foi proibida de entrar em nenhum lugar. Como? Como não, né? Os exemplos estão aí. Os nossos meninos e meninas que são seguidos dentro dos shopping centers, que são mortos. Nós temos um jovem negro morto a cada 23 minutos no Brasil. A cada 23 minutos. É muita... E sendo morto pela força do Estado brasileiro. Então, eu diria que as comparações não me agradam muito do ponto de vista de que quem sofre o racismo aqui ou lá, né, sofre na mesma intensidade. Então, eu parto do olhar sempre da vítima, dos sujeitos que sofrem o racismo. Porque quando eu comparo uma sociedade e outra, ou as atitudes racistas que nós vivemos, eu preciso levar em conta como que essa vítima está vivenciando essa experiência. E uma coisa muito interessante, mesmo que nós sejamos estudiosos de relações raciais no Brasil, militantes, ativistas negros e negras, quando nós próprios somos discriminados, sabendo da existência do racismo, nós também vivemos a mesma sensação de impotência. Então, essa comparação de quem é mais racista, se é lá ou se é aqui, eu diria que o racismo, ele não é mais ou menos, porque as vítimas o vivenciam do mesmo modo. O que a gente pode tentar compreender melhor é como que opera o racismo no Brasil e nos Estados Unidos, no Brasil, diferentemente, por aquilo que eu já adiantava, pelas questões fortemente ideológicas, marcadas na nossa história. E veja só, curiosamente, quando nós vamos ler, quando qualquer cientista social
vai trazer à baila os intérpretes do Brasil. Quem são os intérpretes do Brasil? Né? Isso é um exemplo para a gente pensar. Quem interpreta o Brasil e quem são os cânones da interpretação do Brasil, né? Até hoje, na academia e fora dela. Né? Homens brancos que chamaram o brasileiro de povo cordial, que disseram que Casa Grande e Senzala conviviam em plena harmonia, não é? Então, estes que analisaram o desenvolvimento econômico, por exemplo, da sociedade brasileira, e que não conseguiram não disseram nos seus escritos que negros e indígenas jamais fizeram parte de um projeto de desenvolvimento inclusivo, de um projeto de desenvolvimento que levasse em conta as suas peculiaridades e o processo de escravidão e de extermínio, de genocídio indígena. Então, como é possível comparar, né, esses dois países? A negação da presença negra no Brasil até hoje é forte. O imaginário social que carregamos, né, que o Brasil carrega enquanto sociedade, é o imaginário de que nós precisamos nos manter ou nós ainda não podemos dizer, ou quando somos chamados a dizer, somos chamados a falar e a dizer sobre o racismo, e não sobre aquilo sobre as outras questões que dominam os nossos campos de profissionais, não é? E é claro que isso, quanto mais a discussão racial cresce, mais o fascismo e o racismo também cresce. Nós temos uma pesquisa recente que foi lançada, foi produzida por uma antropóloga, Adriana Dias. Ela fez uma pesquisa em que ela analisou por 16 anos os grupos neonazistas no Brasil. Ela identificou 334 células neonazistas. A maioria no sul do Brasil, inclusive. Sim, Santa Catarina é o segundo estado com mais células, com 69 grupos. E olha, e desses 69 grupos, eu li com muito afinco a pesquisa, dos 69 grupos, 3 se identificam como Ku Klux Klan e 2 deles estão em Blumenau. Quer dizer, o sul do Brasil, considerando Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, então, nós temos mais de 100 mil seguidores neonazistas nas redes sociais. Isso nos coloca numa condição de sermos o país fora da Europa com maior número de neonazistas. Então, isso é ameaçador para as nossas vidas. Como isso pode ter sido possível, professora? A gente sabe que vivemos um momento aí de muitos retrocessos no Brasil atual, né? Como chegamos até aqui? Qual é a leitura que a professora faz, né? O que permitiu com que nós chegássemos até esse ponto? Primeiro dizer que nós, os neonazistas, ou o racismo, ele sempre existiu aqui no Brasil. O Brasil já teve o maior partido neonazista aqui em Santa Catarina pós Segunda Guerra Mundial, né? O que acontece? Nos últimos anos, nós vamos ter uma contenção da expressão pública desse tipo de pensamento, porque estava-se focado no quê? Em ações afirmativas, num debate de se buscar a igualdade, a promoção da igualdade racial no Brasil, e nós vivemos isso intensamente, ainda que menos do que nós precisávamos e precisamos, é óbvio, mas nós vivemos um período aí, por 15 anos, eu diria, governo Lula, governo Dilma, onde esse desejo de morte a negros tinha sido mais contido.
Contido porque, não que não estivessem acontecendo, veja, contido no debate público. Então, as pessoas já pensavam 2 vezes ou mais quando iriam se manifestar. Hoje, o que a gente tem? Em nome de uma ideia de que tudo isso tem a ver com liberdade de expressão, né? E isso a imprensa teve responsabilidade também, né? As pessoas simplesmente soltaram o verbo. E claro, nós temos o chefe maior da nação que autoriza as mortes, autoriza o racismo, autoriza a LGBTfobia, autoriza todas as violências. Então, há uma autorização nas violências. O debate do armamento no Brasil, o debate da redução da maioridade penal, foram 2 marcos importantes para a gente pensar o quanto o desejo era afetar a população negra. Porque são 2 mecanismos cruciais na defesa da vida da população negra. Tá? Bom, vivendo em Santa Catarina, então, veja, eu venho de uma cidade chamada Itaiópolis, que colonizada por poloneses, ucranianos e alemães. A minha família é uma das famílias negras mais que alcançou um determinado status social na cidade, porque todas as minhas irmãs mais velhas foram professoras, né, da escola pública, diretora de escola, e isso acaba dando um certo status. Tá? Mas não elimina os racismos. Eu me lembro que, por exemplo, eu era criança, minha irmã mais velha tem 72 anos, e aprendi a ser professora com elas, né? Mais velhas, porque eu ia junto para as escolas. Isso é um parêntese para você pensar como que se dão as relações raciais no Brasil, tá? E em Santa Catarina em particular. A minha irmã era professora numa escola isolada, aquelas escolas muito seriadas, que tinham todas as turmas na mesma sala, na mesma classe, numa comunidade de agricultores poloneses que falavam, a maioria, exclusivamente polonês. Então, as crianças chegavam na escola para se alfabetizar em português com uma professora negra por muitos anos. Então, o status ele também faz com que o racismo ele se opere de modo diferente. Não que ele deixe de ser racismo, né? Mas há peculiaridades no racismo que se manifesta no estado de Santa Catarina, exatamente por essa característica que o estado persegue, de essa imagem, né, predominante que se tem do sul do Brasil como um todo, mas pensando especialmente em nível, em território estadual? Sim. Santa Catarina persegue uma ideologia eurocêntrica e germânica. E essa base ideológica eurocêntrica de que o Estado se desenvolveu por obra exclusivamente dos europeus, né, coloca o não europeu, né, os negros, os indígenas, num lugar de quem não trabalha, no lugar de quem não produz a economia, não é mesmo? Vou pegar um exemplo. Os municípios com pior IDH em Santa Catarina estão localizados na Serra Catarinense e são os municípios que apresentam o maior número de população negra proporcionalmente. Pensar em números agora. Nós temos uma população negra em Santa Catarina de 15,6%. Isso chega a quase 1.200.000 negros em Santa Catarina, autodeclarados. Onde estarão esses homens e mulheres, as crianças, os jovens negros, que estão dentro desse 1.200.000 que compõem o estado de Santa Catarina? Onde eles estão? Né? Eles estão ainda no subemprego. A juventude negra tem uma dificuldade imensa de entrar no mercado de trabalho. Imensa.
né? E tem um outro fator em Santa Catarina que é importante levar em conta. Santa Catarina, inclusive a academia, gosta muito de falar nos caboclos. Os caboclos. Mas quem são os caboclos? Ou são caboclos ou os brasileiros, que também é uma terminologia muito forte em algumas regiões aqui do estado, para dizer daqueles que não são os de origem, que é essa ideia que Santa Catarina apresenta, de que os de origem são os europeus, os brasileiros são os caboclos brasileiros, são os negros, são os indígenas, são os mestiços, né? Então, esse discurso ideologizado, eurocêntrico e germânico, ele está no cotidiano e está nos veículos de comunicação do Estado catarinense quando divulga esse Estado. Nós temos já análises feitas da publicidade, das peças publicitárias feitas aqui em Santa Catarina, vendendo o Estado mais branco da nação como algo positivado. O fato de ser um Estado mais branco é o que torna ele mais desenvolvido e mais positivado para você investir economicamente. Professora, eu me lembro aqui agora de duas campanhas recentes da Prefeitura de Blumenau, o Brasil de alma alemã, né? Blumenau, o Brasil Sim. de alma alemã, e uma outra campanha, a Alemanha brasileira. Então, essa associação à Europa é muito frequente ainda hoje, com todas as críticas que se faz, né, as ponderações, ainda assim a gente vê que há essa perseguição, né, essa tentativa de vincular essa imagem europeia como algo superior ou, enfim, melhor, né? Você sabe, é tão curioso que você chega em algumas cidades aqui em Santa Catarina, principalmente do Vale do Itajaí, em que a sensação é que você entrou num filme de ficção científica, um filme de ficção em que tudo parou no tempo. Há uma tentativa de mostrar uma cidade germânica que não tem nenhuma relação com a cidade que dizem co-irmã no país Alemanha, entende? Então, é como se, de repente, homenzinhos vestidos de verde e mulheres com seus saiotes saíssem dançando pelas ruas, como se isso fosse parte do cotidiano de qualquer lugar. Então, quando eu falo de imaginário social, a construção do imaginário social se dá pela insistência. Vai insistindo tanto nessa verdade, vai insistindo tanto que isso acaba se tornando verdade. Né? Acaba se tornando verdade. E veja, eu não estou aqui desqualificando o que é o desejo e parte da cultura de você manter tradições, de você cultuar a cultura dos teus antepassados. Não estou falando disso. Existem pesquisas já que mostram, por exemplo, que lá no início do século XX, haviam jornais negros circulando em Blumenau. Havia uma imprensa negra em Blumenau. E quando a gente vai ver quem financiava, quem pagava os anúncios para o jornal, eram comércios, mercearias que eram de brancos. Então, o que acontece? Né? Essa é a tua pergunta, por que a gente chegou nisso? Eu queria recordar, de 2002 para cá, nós tivemos uma ascensão de pobres e negros no Brasil, e isso foi uma afronta para a elite branca brasileira. É uma afronta para a elite ver negros estudando junto com seus filhos na universidade, o filho da empregada, que virou até um jargão nas redes, o filho da empregada estudando junto com a filha da patroa, né? Isso é uma afronta para uma elite que sempre considerou estar na universidade como um lugar seu, e agora tendo que conviver e olhar todo dia para esses estudantes negros e indígenas que chegam na universidade. Então, a elite é inconformada com isso. E eu quero trazer alguns dados aqui em Santa Catarina ainda desse tipo de comportamento para a gente pensar também como que o Estado e o acesso à justiça brasileira, ela negligencia e ela é racista com negros e indígenas. Lembrar
o assassinato do indígena na praia 2 anos atrás, um professor indígena que foi morto. Né? Outra situação que eu quero lembrar é de uma criança indígena também morta numa rodoviária no sul do estado. A terceira situação que eu quero lembrar é do ano passado, que 2 pessoas invadiram um portal turístico na cidade de Presidente Getúlio, colocaram uma faixa nazista, né? E que até hoje a gente quer saber no que resultou isso. Filmados, identificados. Uma outra situação, 2 sujeitos identificados também, que divulgaram uma série de cartazes comemorando o aniversário de Adolf Hitler em Blumenau, em 2018, e que foram absolvidos por um juiz da primeira vara criminal de Itajaí. Esse modo como se opera com o racismo aqui em Santa Catarina e no Brasil de um modo geral, é um modo de privilegiar e de cuidar. Eles cuidam, o Estado cuida do racista, mas não cuida, não protege a vida. É essa situação que a gente enfrenta todos os dias. Santa Catarina tem o maior número de casos de injúria racial no país. Injúria racial é o quê? É o fato de alguém utilizar o teu fenótipo, tuas características físicas ancestrais para te agredir, né? 2019, assim, Santa Catarina atingiu o máximo das injúrias. E por que a gente sabe disso? Porque as pessoas estão denunciando. Como disse um ator famoso de Hollywood, o racismo agora é gravado, né? Então, ele não somente cresce, mas a gente pode ver em tempo real ele acontecendo. Né? Vou trazer um outro exemplo de Santa Catarina, que isso, então, cada vez que eu lembro, só pode ter acontecido aqui. Em 2017, eu presidi a organização do 3º Congresso de Pesquisadores Negros e Negras, aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E como estava responsável por toda a sua organização, encaminhamos um projeto de financiamento à Agência de Fomento à Ciência aqui do Estado. Né? Esse projeto, ele foi reprovado. Sabe qual foi o principal argumento? Que tinha ampla maioria de palestrantes de uma única cor. Sim, esse foi o argumento da Fundação de Apoio à Pesquisa e à Ciência em Santa Catarina. Né? 2017, 3 anos atrás, entramos no Ministério Público, até agora, só pedidos de desculpas e escusas. Percebe? Então, se é um congresso de pesquisadores eminentemente branco, não há essa questão. Essa questão não está colocada, porque os brancos não são racializados. Né? Professora, quem é racializado é o negro indígena. Pensando em como superar essas questões, né? A professora que é pedagoga, que trabalha com essas questões na universidade pública, de que forma a gente pode efetivamente promover uma educação antirracista? Quais os desafios colocados nesse sentido? Primeiro é reconhecer que existe um privilégio branco numa sociedade racista em que você acorda, abre os olhos e você não tem que pensar com que roupa você vai sair, você não tem que pensar se você vai entrar de bolsa ou não no supermercado, se você entrar de bolsa ou não no shopping center, você não tem que se preocupar se o teu filho vai usar boné ou não na rua à noite, se vai usar capuz ou não. Vamos pensar, como você chamou atenção para a educação, essa é uma das questões. O privilégio. Quem são as crianças que entram nos anos, que têm direito e têm vaga na educação infantil e conseguem estar na educação até a universidade?
Por que que entra um número e quando chega para entrar na universidade esse número caiu e é menor de negros? Por que que a gente precisou ter ações afirmativas para trazer negros e indígenas para a universidade? Outras perguntas, perguntar. Eu tenho perguntado para as minhas amigas brancas, o que vocês têm feito efetivamente pela luta antirracista? Não adianta me marcar no Facebook cada vez que alguém diz uma coisa lá, para que eu vá lá, como negra, justificar e dizer, olha, não é bem assim. Não, assuma você. Nós temos atuado fortemente na formação de professoras e professores. Eu fiz parte por muito tempo do Núcleo de Estudos Negros, que é uma organização com mais de 30 anos aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, e que é uma referência nacional na formulação da política pública e na formulação de políticas educacionais, principalmente. Porque bem antes da gente ter a lei que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, o NEM, que é essa organização, já tinha nos anos 90 aprovado em vários municípios catarinenses lei semelhante. Então, e eu tenho uma relação afetiva, hoje muito mais afetiva do que atuante com o núcleo, mas nós temos desde muito tempo atuado na formação de professores. E existe, inclusive, eu quero trazer a lembrança, que existem várias pedagogias antirracistas produzidas pelos movimentos negros. Nós temos, por exemplo, o NEM produziu, por exemplo, a pedagogia multirracial e popular. Há toda uma formulação sobre isso, de como operar pedagogicamente, com crianças pequenas e com adultos, como realizar esse processo pedagógico de modo que crianças negras e brancas se percebam parte do processo formativo e, principalmente, vão se responsabilizando também pelo antirracismo. E aí vou trazer para nós na universidade, porque o fato dos estudantes negros e indígenas chegarem na universidade e estarem questionando as aulas e questionando as referências bibliográficas de professoras acadêmicas renomadas, né, e elas acham que isso é uma afronta ao seu direito de cátedra e acabam se defendendo a partir de um direito de cátedra exclusivista e epistemicida. Por que epistemicida? Porque nega nas suas referências e nas suas discussões referenciais outros que não sejam aqueles da sua linha, da sua perspectiva teórico-metodológica, não é? Então, abrir-se para esses estudantes que chegam e, olha, os nossos estudantes, negros e negras, indígenas, quero colocá-los também, têm sido responsáveis pelas grandes mudanças no interior das universidades. Como é que a professora que está nesse ambiente acadêmico na universidade percebe essas mudanças geradas com a questão das cotas? Né? De que forma se deu essa transformação na universidade pública, especialmente pensando na UFSC, né? A partir do seu olhar? Olha, eu não tenho dúvidas e tenho dito, há muito que eu digo, as ações afirmativas vieram dar uma oportunidade às universidades para rever o seu projeto de universidade, que ainda tinha, e muitas ainda têm, como base uma epistemologia eurocêntrica no modo de ver o mundo. Então, esses estudantes, eles chegam na universidade, primeiro porque vem uma estética outra, são outros corpos naquele lugar. Isso já diz do incômodo de uma universidade que era majoritariamente branca. Tá? Um outro aspecto importante a pensar é que eles chegam ali e eles não chegam sós. Eles não chegam sozinhos como somente o filho de uma família tal. Porque quando ele vem com toda a sua comunidade, com a sua história, com a sua ancestralidade. E isso não é mera retórica. E é isso que ele cobra quando ele vai olhar, os estudantes vão olhar as referências que estão compondo as disciplinas que vão estudar. Um outro elemento importante para pensar é, por exemplo, eles conseguiram fazer alterações nos currículos. Porque mesmo tendo lei que obrigue a história e cultura afro-brasileira e africana no ensino superior, a UFSC pouco cumpre, ainda pouco cumpre. Uma outra questão, eles constituíram inúmeros coletivos.
Hoje, no Brasil, existem mais de 100 coletivos de estudantes negros e negras, sabe? E esses coletivos, eles vão construindo pautas, porque esse é um diferencial. Mesmo que esse menino e essa menina nunca tivessem participado de movimento social, ele tem uma vida comunitária, ele tem uma compreensão de que comunitariamente é que a gente consegue, coletivamente é que a gente se constitui, e isso é uma característica da população negra. Esses coletivos trazem pautas outras que não eram pensadas por dentro da universidade. E eu vou dar um exemplo. A saúde mental dos estudantes. Todos podem ter problemas de saúde mental na universidade, porque há uma compreensão de que estar naquele lugar, você tem que ser tão bom, você tem que corresponder a tantas expectativas que você se sente, usar um termo bem chulo, o cocô do cavalo do bandido, né, quando você chega. E eu lembro de mim quando eu cheguei no mestrado. Eu era o cocô do cavalo do bandido, era só eu e mais um colega de negros, na UFSC, em mestrado em educação. Na educação, nós éramos os únicos negros. Que ano foi isso, o seu mestrado? Eu entrei em 94 no mestrado. Né? E veja, quando eu volto para o doutorado em 2006 eu voltei a fazer doutorado no mesmo programa, eu era de novo, nós éramos de novo em dois estudantes negros no programa de pós-graduação. E um outro fator, então, para chamar a atenção é o seguinte, as cotas raciais, elas produziram um movimento também de concursos públicos, né? Eu já fui em 2, 3 posses, assim, de ter 5 colegas tomando posse como negros, pessoas que a gente não conhece, mas que a gente vai lá porque faz questão de dizer, olha, seja muito bem-vinda, essa universidade está enegrecendo, né? Então, as cotas fazem esse movimento também, né? Então, nosso enfrentamento não foi fácil, mas a gente conseguiu, lá em 2007, aprovar as ações afirmativas. E foi aprovado por quê? Porque o movimento social, o Núcleo de Estudos Negros, chama um colóquio em 2006, e na mesa de abertura coloca a responsabilização pelas ações afirmativas no colo do pró-reitor que estava substituindo o reitor naquele momento. E ele se responsabilizou de construir uma comissão para a formulação e assim o fez. Então, a política pública depende dos movimentos. Por isso que os coletivos de estudantes negros na universidade são fundamentais e eu tenho a maior defesa. Assim como o que a gente já sabe e já tem discutido há algum tempo. São professores e professoras negras que assumem o debate racial nas universidades, com poucos parceiros brancos antirracistas, que eu posso contar nos dedos aqui na UFSC quem são os meus parceiros brancos com quem eu posso contar, né? A professora se destaca por essa atuação na sala de aula, por ser pesquisadora também, referência na sua área, tendo sido consultora já, né, de entidades como a Unesco, do PNUD, e tem também esse vínculo, esse pé no movimento social, né, no movimento negro. No momento em que a universidade pública é tão ameaçada, recebe questionamentos, ameaças de tantos modos diferentes, a professora acha que esse é o caminho para evitar que esse conhecimento científico ele fique apenas restrito à universidade, mas que ele circule, que a população, de modo geral, reconheça a importância e a centralidade desse conhecimento produzido na universidade? Então, eu costumo dizer assim, eu sou uma ativista antirracista, né? E isso não desqualifica a minha relação profissional, a minha produção acadêmica. Pelo contrário, ele tem que servir para qualificar toda a revisão teórica e toda a discussão que queremos ter no campo da produção do conhecimento, né? Eu valorizo demais o fato de ser ativista, me considero, estarei sempre nesse lugar, porque me constituo como pesquisadora, não na universidade, me constituo como pesquisadora
fora dela, e aí vou validar esses conhecimentos na universidade, porque não defendemos só o meu pensamento, mas eu sei que junto comigo aqui estão muitos outros, muitos e muitas, né? Eu acho que é nesse sentido que é fundamental. E eu percebo que nós temos a juventude que está negra e indígena na universidade, ela tem exatamente esse perfil. Nós temos muito mais pesquisas que abordem a questão do racismo e das relações raciais no Brasil hoje, desde os trabalhos de conclusão de curso de graduação até as teses de doutorado. Cresceu muito, e cresce em função disso, das pessoas perceber que há, primeiro, que são muitos negros produzindo, e eu não quero dizer aqui que só os negros podem produzir sobre isso, de modo algum. Inclusive, quero que os negros também tenham direito de produzir sobre qualquer outra coisa, que não necessariamente seja sobre, e exclusivamente, sobre racismo, né? É uma defesa que a gente faz. Tá? Mas, sem dúvida alguma, aliar a participação social, o ativismo político com a produção acadêmica é o grande diferencial, porque por isso que eu dizia que a universidade ganha uma chance com as ações afirmativas, porque isso tudo chega junto. Nós vamos ver, por exemplo, coletivos hoje na universidade que não são só antirracistas, mas são anti-LGBT-fóbicos, são de classe, né? São feministas. Quer dizer, esse conjunto daquilo que se tentou deixar no campo dos movimentos identitários, mas que não são somente... Por exemplo, o movimento negro não é um movimento identitário, ele é um movimento de classe. Ele é um movimento de classe exatamente porque ele disputa uma outra estrutura de sociedade. Ele não está somente para compor, botar melanina nos espaços. Não. Ele está disputando um outro projeto de sociedade que mexa nas estruturas, porque o racismo é estrutural. O movimento negro democratiza as relações sociais no Brasil desde sempre. E as ações afirmativas, volto a dizer, é o maior exemplo que nós temos, que democratiza a universidade, né? E democratiza a sociedade brasileira, contribui para o processo de democratização da universidade brasileira também, de modo mais amplo. Então, assim, essa geração virá, certamente, vai compor um outro processo de luta antirracista, e com muita legitimidade. Né? Muita legitimidade, e penso que legitimidade e um arcabouço analítico interpretativo da sociedade brasileira muito maior do que nós tínhamos à época, na idade deles. Né? Então, isso me anima e me alegra para a gente caminhar. Para encerrar essa nossa conversa, que renderia ainda muita discussão, né? Gostaria de pensar ainda em nível nacional como se caracteriza esse racismo no Brasil, que tem a maioria da sua população negra, né? 56% da população brasileira se autodeclara negra, de acordo com os últimos números do IBGE. No entanto, a gente tem esse racismo perverso, para utilizar a palavra que a professora usou anteriormente. De que forma isso pode ser possível, professora? Se a maioria da população brasileira é negra, como que o racismo opera dessa forma tão perversa no país? Para encerrar a nossa conversa. Então, o racismo é uma ideologia, né? É uma ideologia. E como ideologia vem ele vai agir de um modo muito imbricado em todas as relações que temos. O fato de sermos 56% de negros no Brasil autodeclarados não significa que tenhamos poder. É preciso ter poder para fazer essa alteração. Vamos pegar o exemplo da pandemia de novo, né? Pensar aí os mais infectados, os que mais morrem. Por quê? Porque são os que não conseguiram fazer a quarentena, né, gente?
Por que que o menino Miguel foi morto essa semana? Porque a mãe, empregada doméstica, foi obrigada a se manter no trabalho, quando o serviço doméstico não pode ser considerado um trabalho essencial, né? Então, nós não temos poder. O nosso poder é um micropoder ainda, é um poder dos movimentos. Eu diria que a gente, uma questão que eu tenho pensado muito é a participação dos negros, por exemplo, na disputa eleitoral, nos partidos políticos, disputar para ser candidato nos partidos políticos, participar ativamente de partidos políticos, estar disputando eleições, ainda que isso seja por dentro do próprio sistema, porque é isso que temos nesse momento, né, ainda. É uma alternativa, né? Eleger homens e mulheres negros do campo da esquerda, isso é importante dizer, é fundamental para a gente poder ver transformações. Trabalhar com a formação política, a consciência política de classe, cada vez mais é fundamental. Mas é, principalmente, cada vez mais a gente trabalhar com uma ideia de que todo negro tem condições de se empoderar frente à realidade que temos. E mais, nós precisamos que os brancos sejam nossos aliados. Essa luta não é exclusivamente dos negros, dos 56%. Essa luta precisa ser dos 70% que estão se anunciando na rede social. Tá, nós somos 70% contra o quê? Nós somos antirracistas? Nós somos antimachistas? Anti-LGBTfóbicos? Nós somos 70% de quê? É insuficiente pensar uma alteração na sociedade brasileira se ela não for combinada entre negros e brancos. Por isso que eu tenho cobrado cada vez mais das amigas e dos amigos brancos de qual é a sua participação nisso. E o que falta exatamente para sensibilizar essas pessoas que entendem que o racismo ainda é algo restrito às pessoas negras, que sentem na pele essa situação? O que a professora entende que é o grande desafio para conseguir sensibilizar as pessoas de modo geral nessa luta? Olha, eu já tive várias fases de pensar várias coisas sobre isso. Já pensei do tratamento de choque, aquele que você faz né, e diz, ó, cara, abre teu olho, né? Mas eu acho que esse é essa é uma responsabilidade cada vez mais dos brancos antirracistas. Eu quero estar e eu quero que os negros estejam num outro lugar. Eu quero que brancos antirracistas assumam a formação dos brancos que ainda não conseguem assumir e compreender a luta antirracista como algo fenomenal, algo importante, porque ela altera certamente, eu não tenho dúvidas, que o antirracismo altera não só a tua percepção do mundo, mas altera a sua opção de estar no mundo. Né? O modo como você vai estar no mundo. Então, eu acho que essa responsabilidade tem que ser cada vez mais dos brancos antirracistas, que já têm essa consciência, sabe? Professora, quero te agradecer muitíssimo, está fechando aí 1 hora de conversa, aprendi muito contigo, pela tua disponibilidade também, atenção conosco, e só gratidão nesse momento. Muito obrigada, professora. Que bom, fico feliz que eu consegui dizer. Obrigada também, querida. Bom, força na luta e na resistência. Obrigada. Tchau.